As melhores narrativas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho apresentar 3 boas narrativas para vocês. Quem me segue há algum tempo, acho que até quem me segue recentemente também já sabe que uma das coisas que mais me encanta na literatura, se não a mais, é a forma de narrar, né? O que faz literatura para mim é a forma de narrar, é uma boa construção de narrativa. E de tempos em tempos eu escolho alguns livros que tenham uma narrativa interessante e venho aqui apresentar para vocês, né? De 3 em 3 eu venho apresentar e destacar alguns aspectos interessantes para vocês observarem na narrativa. Eu acho que eu já fiz uns 8 vídeos com este tema por aí, então assim, já tem bastante livro aí citado. Antes de apresentar as minhas 3 escolhas deste vídeo, peço para que você se inscreva neste canal, caso ainda não seja inscrito, e que me siga nas redes sociais, O Que Vi do Mundo, que é Instagram, e a página no Facebook, que é a página do blog, certo? E de curtir também esse vídeo, se esse tema te interessa, se você gosta de literatura. Dos 3 livros que eu vou citar, acho que tem vídeos específicos para 2 deles, então talvez fique mais fácil. Livro físico: As Coisas, do Georges Perec. Sobre este eu fiz vídeo. Para falar da narrativa, eu tenho que falar um pouco da história, né? Um resuminho da obra. Então, aqui a gente está na França, meados do século XX, aqui num período em que a sociedade começou a consumir, né? Toda essa lógica de consumo que a gente conhece hoje em dia, o início disso tudo, pelo menos assim, com mais força para ser um movimento mesmo, foi ali meados do século XX, né? Os anos 50, 60 e tal. Né? A época em que as embalagens no supermercado começaram a ter destaque, embalagens, né? Começaram a ter destaques, de modo geral, de modo a atrair, inclusive, nossa atenção. Por isso que As Coisas, uma história dos anos 60. Quando a gente fala em consumo, a gente logo pensa nos Estados Unidos, né? Mas aqui a gente está falando de um casal francês. Então, o contexto é mais ou menos esse. O que tem de legal nessa narrativa? A narrativa aqui é muito distanciada. Mas não é a narrativa distanciada que faz com que a gente se aparte, não entre na história ou se aparte, não crie empatia com os personagens, ou as personagens, se você preferir, da história. A narração, ela é propositalmente feita, um narrador que parece acompanhar esses personagens ao longo da vida, né? Porque aqui é um trecho da vida deles, assim, passa um tempo aqui. E é um autor que acompanha, faz aquela narrativa distanciada, sabendo já o que vai acontecer com eles no futuro, sabendo já o que aconteceu no passado. Aí vocês podem pensar, então a narrativa típica do século XIX? Não é como aquele narrador onisciente, onipresente, né? Um Deus todo-poderoso que tudo sabe, tudo conta. Este aqui sabe, mas não é aquela forma de narrar. Aqui ele escolhe aquele tempo verbal, futuro do pretérito. O que quer dizer esse tempo verbal? Futuro do pretérito é um tempo verbal que a gente usa muito para condicional, muito para tratar de sonhos, desejos. Gostaria de ir para uma ilha deserta, né? Aí, projeção do futuro. Gostaria de ter feito isso, gostaria de ter feito aquilo. Percebam, é um narrador em terceira pessoa que sabe todos os personagens e sabe dos desejos deles e conta uma história que já nos dá a entender que muita coisa não foi realizada. Ele conta a história de um modo já a nos indicar frustrações em realizar coisas. Esse tempo verbal também é o tempo que a gente usa para formular hipóteses. As frases dele começam já com o tempo verbal, já flexionando o tempo verbal. Vou ler um trechinho aqui para vocês terem ideia. Gostariam de ter sido ricos. Acreditavam que teriam sabido sê-lo. Saberiam ter se vestido, olhado, sorrido como gente rica. Teriam tido o tato, a discrição necessária. Teriam esquecido sua riqueza. Teriam sabido não ostentá-la. Não teriam se glorificado com ela. Apenas a teriam respirado. Seus prazeres teriam sido intensos. Gostariam de ter andado, flanado, escolhido, apreciado. Gostariam de ter vivido. A vida teria sido uma arte de viver.
São frases muito curtas, repletas de verbos conjugados em passado ou futuro do pretérito. Percebam? Sempre uma coisa fugidia, que já foi, ou que deveria ter acontecido, ou que já aconteceu. Em momento nenhum foi dito o nome dele ou dela, né? A gente sabe que é o casal. Aqui já é o capítulo 2, a gente já sabe mais ou menos aqui o que está em jogo. Mas as formulações, assim, bem curtas, períodos bem curtos, repletos de verbo. Isso já indica o quê? Muita ação, né? O verbo sempre vai denotar ação. Nesse trecho que vocês ouviram, nossa, o que mais tinha aqui era verbo. De coisas desejadas e não realizadas. Neste caso, basta analisar o tempo verbal que a gente vai entendendo o tom desta obra. E aí você associa o título às coisas, aí você já tem uma narrativa bem interessante. Aqui um outro trecho. As pessoas que escolhem primeiro ganhar dinheiro, as que reservam para mais tarde, para quando forem ricas, seus verdadeiros projetos, não estão necessariamente erradas. As que não querem senão viver, que chamam de vida a liberdade máxima, a busca exclusiva da felicidade, a exclusiva satisfação de seus desejos ou de seus instintos, o uso imediato das riquezas ilimitadas do mundo. Jérôme Sylvie tinha adotado como seu este vasto programa. Estas serão sempre infelizes. É um narrador que sabe tudo, mas ele narra de uma maneira diferente da forma que o narrador do século XIX narrava. Aqui a gente tem um narrador que se posiciona assim, só por esse trecho a gente sabe, ele está aqui classificando as pessoas. E aqui ele está falando que os personagens principais, Jérôme e Sylvie, eles estavam fadados a serem infelizes. E ele, desde o começo da história, por conta do tempo verbal a gente percebe isso, ele já dá indícios de que haverá muita frustração, né, na história desse casal. Agora, os outros que eu vou citar estão aqui no Kindle. O outro que eu também tenho um vídeo específico se chama As Brasas, ou, né, eu li a edição em português de Portugal, As Velas Ardem Até ao Fim, do Sandor Marai. Gente, que narrativa bem feita. Aqui é a história de dois amigos, muito amigos mesmo, jovens, um com muito dinheiro, o outro pobre. Esse com muito dinheiro se casa. E tem um episódio cotidiano lá da vida deles que foi crucial para determinar o destino deles. Lá, uma caça. Aconteceu um lance nessa caça que foi um divisor de águas na vida deles. E a partir daí houve a separação. O mais pobre viajou para outro país, acho que outro continente, se não me engano. Passaram-se décadas, não lembro mais quantos anos, 50 anos, alguma coisa assim, muitos anos. E eles se reencontram. E quando eles se reencontram, que a gente descobre o que aconteceu. Porque este, que tinha muito dinheiro, faz uma espécie de ajuste de contas. Começa a conversar, começa a narrar. E este ajuste de contas, essa verborragia que é muito bem feita. Então, o livro, sei lá, vou chutar aqui um percentual, sei lá, 80% do livro, da história, é essa narrativa dele. Aí você pode pensar, nossa, deve ser extremamente cansativo. Não é. A gente vai descobrindo o que aconteceu. A gente vai descobrindo como ele foi descobrindo o que aconteceu para o outro ir embora, mas como ele se sentiu e se sente nesse momento da narrativa em relação ao que aconteceu. E este amigo que foi embora e voltou, o mais pobre, ele quase não fala, né? É quase uma fala psicanalítica do outro, né? Faz lembrar até o Riobaldo, assim. Tem um interlocutor ali que só faz figuração. E a gente, o leitor, acaba descobrindo a história toda por meio da fala deste amigo que nos apresenta todas as suas emoções e como ele lida com o que aconteceu entre eles, assim. É uma história de amizade, parece loucura falar que é uma história de amizade, se eles ficaram longe por tanto tempo e tal, mas, assim, apesar deste ato gigantesco, eles eram jovens, muito amigos, aí o outro foi embora, sei lá, houve uma ruptura aí, passaram-se décadas, e o outro volta, o outro faz um ajuste de contas. Aí você pensa, nossa, é uma história de vingança, mas não.
ainda assim é uma história de amizade. E isso é muito legal. A personalidade desse amigo que tem mais dinheiro e tal, e que faz esse ajuste de contas, e como essa história é contada, essa narrativa, esse solilóquio praticamente é feito, esse monólogo é feito, é extraordinário. Ocupa quase o livro inteiro e a gente fica lá querendo saber mais, querendo entender e se deleitando com tudo que houve. Então, assim, a história, o enredo em si, não é uma coisa muito mirabolante, mas a forma como tudo isso é contado, como o narrador acaba descobrindo o que aconteceu, é que são elas. É por isso que eu falo para vocês. Um bom romance se faz com boa narrativa, o enredo importa menos. A última obra que eu vou citar também li no Kindle e faz pouco tempo, 9 Noites, do Bernardo Carvalho. Aqui é uma história bem bacana que deixa o leitor confuso, é uma história bem contemporânea, sabe, daquelas que deixam o leitor confuso. Aqui mistura um pouco de autobiografia, o que nos deixa um pouco confuso. É uma daquelas histórias em que a gente confunde narrador e autor do livro. Isso é muito contemporâneo, deixa a gente um pouco confuso. Um antropólogo americano, e isso é verídico, um antropólogo americano morreu no Brasil. Ele veio para cá para pesquisar as tribos indígenas, acho que do Maranhão, em 1939. E ele se matou. O personagem da história vê essa história no jornal e decide investigar. E aí ele vai pro Maranhão e tal. E depois a gente acaba descobrindo, aí é uma história dentro da outra história. Por que ele resolve investigar? Ele também teve uma experiência com o pai dele, em que escutou, foi cuidar do pai dele no hospital, e lá tinha outra pessoa que citou o nome que ele associou. Então, assim, é uma história dentro da história, parece uma cebola, uma história dentro de outra história. A gente fica confuso, não sabe se o narrador é o personagem, não sabe se o autor é o narrador, e aí vai. Ele acaba indo atrás do Maranhão para tentar entender o que aconteceu, descobre coisas sobre o cara que se matou, coisas que aconteceram no Rio de Janeiro e tal. E ele vai para os Estados Unidos para tentar entender o que aconteceu. O livro termina assim de uma forma que você pensa, eu vou ter que reiniciar a leitura para ver se eu entendi, para ver se é isso mesmo. É um desses livros, sabe? Ele termina de uma forma assim um pouco aberta, de modo que a gente que reforça a ideia de que aquele personagem é o autor do livro. Mas é muito bom, essa forma de narrar é muito boa. Essa confusão é boa, eu acho que ela faz parte de um leitor contemporâneo. Não é nem a questão de confundir ficção com realidade. É sim você não ter certeza sobre quem está narrando afinal. Se é o autor, numa autobiografia, se é um narrador criado por ele para contar uma história inspirada, se é o personagem que não é bem o narrador, sabe? Causa aquela confusão assim, que eu acho uma experiência bem rica para leitor contemporâneo. Então aqui eu tenho duas aqui, uma aqui, 3 formas de narrar bem diferentes uma da outra. 3 formas de narrar que contam histórias, eu ia falar bem simples, mas essa última aqui, a 9 Noites, né, ela não é tão simples assim, né? Uma coisa dentro de outra, dentro de outra. Mas as coisas e as brasas, ou as velas ardem até ao fim, não são enredos mirabolantes, não. Né? São histórias mas a forma de contar essas histórias é que são. Esse último do Bernardo Carvalho, aí sim, é um enredo rocambolesco, com a forma de narrar rocambolesca, e por isso que a gente se sente um pouco enredado. Tem gente que se irrita até, ainda mais com o final, que deixa a coisa assim meio aberta, você não sabe se entendeu, se tá faltando coisa, se você perdeu alguma coisa, tem que voltar tudo, mais ou menos assim. 3 boas narrativas. Me contem se vocês já leram alguma dessas, o que vocês acharam. Me contem também se vocês conhecem outras narrativas assim que tem alguma característica especial aí que merece uma atenção melhor da gente. Eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.